CNN Educação, com Rodrigo Maia. Oi, tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Bom dia, Sidney. Bom dia aos ouvintes. Estou muito bem. Prazer aqui mais uma vez estar na rádio aqui para a gente falar de educação e falando com você nessa manhã. Que bom. Qual é o tema de hoje? Quando a gente traz o tema da educação, alguns números vêm à tona para que a gente possa conversar do que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à pandemia, dos impactos da falta de investimento, muitas vezes, na educação. E a gente tem aí algumas informações vindas de um relatório que a gente teve acesso aqui com relação a cortes no orçamento. Esse relatório fala principalmente com relação ao fracasso do governo, e a gente teve acesso a esse relatório principalmente pela Todos pela Educação e por uma organização dos direitos humanos, Sidney, e que fez uma medida, colocou alguns indicadores, eu trouxe aqui, para eu passar esses indicadores, esses números com relação ao impacto da pandemia, mas principalmente para colocar uma questão importante depois das duas entrevistas, Sidney, que a gente fez com o secretário Roscielli, com o secretário Ferreirinha, de São Paulo e Rio de Janeiro, e aí eu quero dividir com você. Olha só, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 5 milhões de crianças e adolescentes entre 16 e 17 anos não tiveram acesso à educação em novembro de 2020. Vamos de novo, ó. 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não tiveram acesso à educação em novembro de 2020. É a pior situação em 2 décadas. 4 milhões dessas crianças, embora matriculados nas escolas, não tiveram acesso ao ensino à distância ou a aulas presenciais em 2020. Ou seja, o fechamento das escolas afetou as crianças e adolescentes de forma desigual, que era o que a gente vinha falando. Muito bem, Sidney, para a gente não ficar nos números, o que eu quero dividir com você é o seguinte: a gente conversou com o secretário Roscielli, a gente conversou com o secretário Ferreirinha, e eu tenho certeza que se a gente trouxer outros secretários municipais e estaduais aqui para conversar com a gente, todos eles citam programas que são feitos para o acesso a essa educação à distância, pela internet, a educação que não é a presencial. Muito bem. Citam centros de mídia, citam essas questões que envolvem, às vezes até uma televisão, né, que faz a transmissão desse sinal para as crianças. Mas eu quero fazer, se você me permite, aí eu quero a sua opinião também, Sidney, para a gente conversar, fazer um desafio do bem aqui para essas secretarias. A gente tem o dado, muitas vezes, Sidney, do que essas secretarias estão fazendo. Então, a nossa televisão, o nosso centro de mídias, gera acesso, por exemplo, para milhares de crianças, para milhões de crianças, jovens e adolescentes. Tudo bem. Gerar acesso a uma coisa. Chegar esse acesso até a criança e ela conseguir acessar o conteúdo, concorda comigo que é outra coisa? Então, assim, sim, é outra coisa, até porque envolve também a família, né? Envolve disciplina, envolve a infraestrutura, né? Energia elétrica, se a pessoa tem energia elétrica, se for de forma virtual, se ela tem computador, se tem banda larga, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. O que me intriga nessa questão, e quando eu falo me intriga, é no sentido positivo, tá, Sidney? A gente já conversou aqui em outras oportunidades, o CNN da Educação quer criticar quando precisa criticar, e o CNN da Educação vai elogiar quando precisa elogiar. Mas o ponto agora é a gente chamar esses secretários, eu quero fazer esse convite, chamar esses secretários para dar os dados da chegada dessas informações, da chegada desse conteúdo, da chegada dessas ações e não da saída. Eu quero muito que a gente insistir nesse ponto, Sidney, porque é muito difícil eu falar assim para você. É como se eu falasse assim para você: olha, Sidney, nós estamos fazendo um programa aqui na rádio, no CNN Educação, maravilhoso, e nós temos acesso a milhões de pessoas no Brasil. Bom, quando a gente oferece o programa aqui na rádio, né, nós temos acesso, nós podemos, aliás, é melhor dizer assim, nós podemos acessar milhares, milhões de pessoas com a rádio, certo? Agora, a gente pode fazer uma pergunta aqui para a CNN, por exemplo, um dado que existe, um dado interno, de quantas pessoas a gente atinge, ou seja, quantas pessoas sintonizam ali, seja no Dial da Transamérica, seja pelo YouTube, ou seja por outras ferramentas, eles vão lá e sintonizam. Então, a minha pergunta, que eu queria muito conversar com as autoridades é: quantas crianças, jovens e adolescentes, principalmente, em especial da periferia, estão acessando? Sabe por que a minha pergunta é essa, Sidney? Porque a minha preocupação é assim: os secretários são maravilhosos, têm conversado muito comigo, de uma simpatia muito grande, mostrado trabalhos incríveis, mas eu queria muito ver o resultado desses trabalhos. Eu não queria ouvir só a gente falar o que a gente dá acesso, eu queria ouvir como é que está acontecendo esse acesso. Eu quero conversar com essas crianças, conversar com diretores e professores. Esse acesso está chegando? Porque quando a gente vê todos esses números
que a gente coloca, por exemplo, o IBGE. Em novembro de 2020, atenção, 16,6% das crianças e adolescentes residentes em domicílios com renda per capita até meio salário mínimo não tiveram acesso à educação, enquanto domicílios com renda domiciliar per capita de 4 ou mais salários mínimos, o percentual de quem não teve acesso era apenas de 3,9%. Ou seja, Sidney, qual a preocupação? Graças a Deus, por exemplo, meu filho tem acesso a uma escola particular, graças a Deus, de qualidade, e que ele está, né, no momento que eu saí de casa, ele estava lá, no ensino dele online, ele tem um computador, tem uma internet dedicada lá que ele consegue acessar. Agora, Rodrigo, já que você está sempre lançando ideias e me convidou também a opinar aqui junto com você, né? Lógico, você que é o especialista, me parece uma outra coisa também que na saúde já estamos aprendendo, que a união faz a força e que pela união dá a melhor solução. Não é possível também que a gente tenha, assim, a escola particular dissociada da escola municipal, dissociada da escola estadual e que não tem nada a ver e não está conectada à educação federal. É preciso ter algum ponto de interseção, não é? Quer dizer, tá bom, você tem as peculiaridades de cada área, mas é preciso que o Ministério da Educação também encontre um caminho, todos numa mesa, a exemplo da saúde, e tenha-se alguma centralização, que seja uma base tecnológica comum, né? Que seja oferecimento de equipamentos a preços de custo por um processo em que se comprando mais se paga menos, seja através de uma profusão de uma base curricular comum, né? Porque não é possível também que um bom município com boa gestão e rico tenha excelente solução e os outros municípios não tenham por N razões. Sidney, eu acho que uma das coisas que a pandemia, que infelizmente teve aqui no Brasil mais de 500 mil mortes, mas teve uma coisa que a pandemia nos ensinou, e eu digo nos ensinou nesse sentido, às vezes o aprendizado na vida vem pela dor, né? É uma dor irreparável essa do que está acontecendo com o Brasil, com o número de mortes. Mas o que eu quero dizer com ensinamentos, né? Ensinamentos assim, ou a gente entende que nesse mundo que a gente vive, em sociedade, a cooperação é a melhor saída, ou a gente não vai conseguir realmente soluções efetivas. Então, você citou muito bem, a saúde percebeu isso. E acho que está na hora de educação perceber isso, quando a gente fala de pública e privada, quando a gente fala no âmbito... O mundo está em rede, né, Maio? Exato, Maio, quando a gente fala redes sociais, educação social. Perfeito, a gente está falando no nível municipal, estadual e federal. Se não houver uma cooperação... Também, eu acho que tem que ser escola privada também, entrar nessa discussão, benefício do Brasil, né? Porque é inadmissível você tenha hoje 75% das crianças, Sidney, dos jovens e adolescentes, que estão nas escolas públicas. Então, quando você vê uma realidade como essa, eu estou dizendo para você de coração, dói meu coração ouvir esses dados. Porque como a gente estava conversando aqui em outra oportunidade, inclusive com a Thaís Heredia, a respeito do impacto na atividade econômica, principalmente a médio e longo prazo, o que a gente enxerga desses números aqui, que esse impacto a médio e longo prazo que a educação vai gerar na economia, no momento, a gente não tem nem como pensar numa medida. Então, o que vai acontecer com a mão de obra do ponto de vista da qualificação dessa mão de obra, mas acima de tudo, Sidney, da formação cidadã, eu insisto muito com isso. É óbvio que a escola tem uma formação técnica e profissional, claro que sim, para gerar para essas crianças, para esses jovens e adolescentes, uma oportunidade, uma inserção no mercado de trabalho, óbvio que sim, mas também a gente tem a formação cidadã. E quando a gente vê um mundo, por exemplo, aí não só o Brasil, Sidney, um mundo repleto de ódio, repleto das pessoas não tendo oportunidade de ouvir os outros, que se a opinião não é igual a mim, eu não vou gostar. O que eu estou querendo dizer? Tudo isso, a formação crítica, Sidney, a escola é o lugar, é o momento em que essas crianças podem aprender tudo isso. Por isso que eu insisto tanto Maia, na formação de professores. Desculpa, Sidney. Se nós não chegarmos a ideias que você está lançando aqui agora, e outros educadores já o fazem também há algum tempo, corre-se o risco, em algum momento, de você ter até dinheiro, porque o Brasil é um país que tenderá a ser mais rico, sim, quanto mais organizados nós formos, nós já somos vistos lá fora, não como um país pobrezinho, e nem rico também não. Você vê na hora de vender vacina pra gente, eles falam o quê? Por que eu vou dar de graça a vacina pro Brasil se o Brasil pode pagar? O Brasil é em desenvolvimento, o Brasil tem potência, o Brasil é exportador de commodities, o Brasil tem extensão territorial, o Brasil tem população em um território muito peculiar. Enfim, daqui a pouco não adiantará você dobrar o salário do professor, você aumentar em 40% recursos para a educação, se a ideia não tiver ajustada.
não é só o dinheiro que faz a boa formação educacional, é o dinheiro bem aplicado, é o professor qualificado, remunerá-lo melhor, capacitá-lo melhor, treiná-lo melhor, propiciar que ele tenha mais capacidade de chegar a ter conhecimento mais atualizado, mais leitura, facilidade para adquirir um livro, para navegar na internet, para viajar, para fazer cursos. Isso sim é dinheiro e investimento com o aumento da capacitação. Caso contrário, esse meu grande medo é que tenhamos dinheiro, quem sabe um governo futuro aí de, agora vai ser educação, gastar 80% do orçamento em educação e não trazer o resultado adequado se a ideia não for bem ajustada, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Uma questão que a gente já falou aqui numa outra oportunidade é a questão da gestão desse dinheiro, né? Quando a gente fala de investimento na educação, investimento per capita, numa outra oportunidade a gente falou isso aqui também, que o Brasil está 3 vezes menor o investimento per capita do que a média mundial, né, dos países da OCDE principalmente. Então, assim, também não adianta você falar, igual nesse exemplo que você citou, vamos investir, numa brincadeira aqui, obviamente, como você falou, 80%, 90%, 100% do nosso orçamento vai ser para educação. Tá, mas o como que vai investir isso? E aí tem um outro detalhe, Sidney, para a gente entender, que é o acompanhamento desse estudante. Quando a gente fala de gestão educacional, Sidney, a gente fala do acompanhamento desse estudante. Então, o estudante entrou na escola, a gestão da escola, a direção da escola precisa ter ferramentas, estrutura, e aí sim envolve um pouco de dinheiro, precisa ter estrutura para acompanhar esse estudante. Mas, além da estrutura e desse dinheiro para essa estrutura, precisa que os profissionais da educação precisam ter formação para acompanhar esse estudante, e quando esse estudante tiver um problema, saber como a gente pode resolver esse problema, encaminhar esse problema, porque educação não é assim, eu vou lá, dou uma aula, falando em língua portuguesa, que é a minha área, né, Sidney? Vou lá, eu dou uma aula de gramática, ensinei substantivos e adjetivos, poxa, nós temos aí um problema resolvido para o aluno. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim, a gente tem que falar de uma série de itens aqui, e quando eu vejo esses números nos relatórios, que a gente vê, inclusive, do orçamento brasileiro para a educação básica, né? Que a gente está falando que desceu de 48,2 bilhões em 2020 para 32,5 bilhões, mas menor valor em uma década. Da pandemia, esse estudo, ele não retrata a pandemia. Eu te pergunto, no ano que vem, eventualmente, sem a pandemia, pode se recuperar nesse ano ou é um impacto para 2, para 3, para 4, para 5, para 10 anos para frente? Eu acho que é um impacto para muitos anos para frente. É mesmo? Quando a gente fala de recuperação, foi o que a gente acabou de dizer. A gente pode vamos pegar esse exemplo aqui, de 32 para 48, né? Número exemplificativo. Não, de 48 para 32, né? É isso. Eu quero dizer, se a gente voltar, isso que eu quis dizer. Por exemplo, ano que vem, subiu de novo, de 32 para 48. Legal, estamos com o problema resolvido. Infelizmente, não é assim. Porque mesmo a gente voltando esse dinheiro, tudo que foi perdido, quando a gente não consegue discutir como é que vai ser a recuperação de tudo isso, é muito complicado. E aí que eu fiz, Sidney, e pedi sua opinião nesse sentido, desse desafio do bem para os secretários, e eu insisto, desafio do bem no sentido de uma crítica construtiva da minha parte aqui, chamando para o diálogo. Quero deixar muito claro isso para todos os secretários que estão nos ouvindo. Eu quero muito que a gente avalie como que esses investimentos em tecnologia estão chegando até a ponta nos alunos que estão em casa com as suas famílias, como o Sidney falou muito bem, às vezes sem acesso, sem internet, sem acesso a uma televisão, sem acesso a uma antena para pegar algum sinal. E tem manutenção depois também, né? Vai que tudo isso é resolvido, tem a manutenção também. Quem é que vai fazer essa manutenção? É uma empresa terceirizada? A licitação vai ser de que âmbito, de que estamento do poder? Municipal, estadual, federal? Vai ser em co-parceria com a iniciativa privada? Como é que vai ser isso, né? Agora, quando as crianças voltarem a estudar, espero que com a pandemia já superada, vão estudar mais horas? Menos não é possível, né? Vai ter curso de recuperação? Não vão ter férias? Como é que vai ser isso? É só presencial ou em casa também? Pois é, essa manutenção é importante. Algumas dessas questões que você colocou, os secretários responderam para a gente, né? Vai aumentar agora, o próprio Ferreirinha falou de 3 para 4 horas nas escolas de 2 turnos, de 3 para 6 horas na escola de turno único. O secretário Rosselli falou também dessa questão que só vai ter 15 dias de férias agora no meio do ano para os professores conseguirem se organizar, então os outros dias ficam em aula. Então, nesse sentido, parece-me que há caminhos. Sidney. O que me preocupa muito é que, provavelmente, até o fim do ano, a gente tem esses cronogramas da vacinação, Sidney, muitas vezes sendo impactados e alterados por conta de falta de insumos e outras questões da saúde, que essa não é a minha área, eu aqui escuto muito todo o jornalismo da CNN, mas enfim, com esses atrasos,
parte-se do princípio de que até o fim do ano todos estejam vacinados. Muito bem. Então, assim, até o fim do ano, como é que está chegando essa tecnologia, principalmente, Sidney, como a gente citou aqui com os números... Chegará. Até o fim do ano, acho que ela não chegará, infelizmente. Exato. E principalmente para as crianças mais vulneráveis, das famílias mais vulneráveis, as crianças da periferia. Então, isso me preocupa muito. Como é que isso chega? Acho muito louvável, para finalizar aqui, Sidney, quero dizer assim, acho muito louvável, quero elogiar o trabalho dessas secretarias no sentido de fazer esses programas. De forma alguma, é uma crítica para esses programas. Eu queria muito a informação, deixar muito isso claro, a informação de, estou fazendo o programa acontecer, ele está saindo aqui do nosso centro de mídias, e no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, em qualquer outro estado, nas capitais, nos municípios. Ótimo. Quantos alunos estão recebendo e realmente estão aprendendo, estão se envolvendo em aprendizagem dia a dia ou, como disse essa pesquisa, esse relatório, não tem acesso algum a conteúdo, como aconteceu até o ano de 2020, Sidney? Acho que essa é a reflexão. CNN Educação fechando, foi ótimo. Hoje tivemos mais tempo também, foi muito legal. Obrigado, Rodrigo Maia. Até nosso próximo encontro. Sidney, obrigado. Bom dia aos ouvintes, bom dia a você. Até o nosso próximo encontro. E já voltamos.